A gente tem aqui a questão: qual foi a maior treta que você já teve com você mesmo e suas reflexões? Nossa senhora. Uai. Pergunta pesada, Pra hein, bicho? finalizar, assim, ó, vapo. Mas eu acho que assim, a vez eu acho assim que eu mais sofri no sentido de reflexão, de angústia e tudo mais, foi quando eu decidi pra minha vida que eu queria ser uma boa pessoa, né? E isso aí me abriu um leque, cara, que é assim, fantástico de ser contado e eu quero contar pra vocês. Qual que é o grande problema quando eu coloquei pra mim que eu queria ser uma boa pessoa, né? Que, primeiro, não tem como a gente definir concretamente o que é ser uma boa pessoa, né? Isso depende de vários viés, de qual frame você está observando. Então tem até um caso que eu até falo bastante quando eu vou falar sobre isso, que é o frame que você observa, por exemplo, um adulto empurrando uma criancinha num parque, né? Fortemente. Se você olha só esse frame, você fala, cara, que pessoa horrível, né? Que leva uma pessoa a empurrar uma criancinha fortemente no meio do parque? O grande problema é que quando você abre um pouco mais esse quadro, esse frame, você observa que em cima dessa criancinha tinha um galho de árvore muito pesado que ia cair sobre ela. E a única forma que o cara achou de realmente salvar aquela criança foi empurrando ela, que é o que dava tempo de fazer. Essa historinha parece meio bobinha, meio poética, mas ela traz pra gente a oportunidade de refletir justamente que, dependendo de qual frame, de qual quadro você está observando, os cenários mudam. Então aquele adulto que ele era essencialmente, na primeira vista, um grande vilão, pode se tornar um grande herói. Isso aí é a Porque entropia da verdade. Ah. Quando você coloca mais um objeto a ser analisado, sempre haverá uma modificação do resultado. Exato, o cenário como um todo. E a cultura, como você falou, velho, é a posição, velho. A coisa que é boa aqui em outro lado do planeta é diferente. Mas Exato. continua. Então, assim, só nesse ponto, olha como é que as coisas já vão se tornando mais complicadas, né? Até no sentido cultural, no frame, tudo isso já traz um problema em se dizer essa é uma ou não uma boa pessoa, né? Aí existem outros problemas em relação a isso, que são problemas da própria perspectiva ou da perspectiva do outro, né? Existe um outro exemplo bobinho, né, que eu falo, que, por exemplo, esse é até um pouco mais polêmico, né? Mas assim, é pra gente conseguir ilustrar muito bem isso, né? Então, vamos supor, você tá subindo de carro uma ladeira muito grande e você vê um conhecido, um amigo seu subindo a pé essa ladeira, só que ele tem sobrepeso, né? Nesse exato momento, o instinto que você fala... Você acelera e passa gritando, vai a pé, Charlie! É amigo que você zoa, né? Depois você dá ré e volta. Depende do nível de amizade, né? Tem uns conhecidos que a gente evita brincadeira, pra não dar problema, né? Mas enfim, aí nessa situação, por exemplo, né? Você tá no carro, você pensa, cara, eu posso ser uma boa pessoa e dar carona, porque essa pessoa ali tá subindo um morro, super cansada e tudo mais. Só que por outro lado também existe a perspectiva de que se é alguém que tá com sobrepeso e precisa fazer exercício, existe a perspectiva de se eu não oferecer essa carona, enfim, nem tá me vendo aqui, se eu passar direto, eu tô fazendo com que ele faça um exercício que teoricamente vai ser bom para ele a longo prazo e ele vai colher os frutos disso no futuro. Então, a partir do frame, do cenário, da própria ideia que você vê, assim, é muito difícil de definir se alguém é uma pessoa boa ou não, né? E aí, quando eu comecei a tentar colocar isso em prática na minha vida, me surgiu um outro problema que depois eu fui descobrir em Kierkegaard, né? Não sei se você já conhece a referência dos 3 estágios da existência, que aí realmente encontrei uma linha que eu poderia seguir para entender por que eu não estava conseguindo atingir essa meta de ser uma boa pessoa a todo momento, né? Porque basicamente é impossível, né? Então, só para introduzir, não vou ficar muito chato aqui, muito Fica à vontade, só. Filosófico, mas Kierkegaard traz a ideia de que Não existem... seja tímido. Essa altura do campeonato, né? Mas Eu esqueci de avisar lá atrás, mas pô, não, tá tudo certo. Mas o que acontece? Kierkegaard, então, traz essa ideia de que existem basicamente 3 estágios da existência, né? O primeiro seria o estético, que é onde as pessoas tendem a colocar seu propósito, sua felicidade em coisas de prazer, de diversão, mais ligadas a uma certa euforia ali, né? E aí, só que aí você tem uma espécie de satisfação primária, né? No início você se sente realmente realizado, se diverte, você não se preocupa muito com isso. E essa fase na juventude ela é muito característica, né? Você acha que, não, eu vou viver o carpe diem aqui, e isso define basicamente o fato de eu estar aproveitando a minha existência. Parece fazer sentido, né? O problema é que quando você vai amadurecendo e você vai ganhando realmente experiência de vida existencial, você vai percebendo que aquilo tende a ir mais para uma ideia vazia de euforia do que necessariamente para a felicidade, né? E aí você começa a ter uma preocupação um pouco mais com seu dever ético, seu dever moral, em se tornar uma pessoa boa não só para ti, mas para as outras pessoas. Então isso acontece muito geralmente em pessoas quando viram pais, né? Então agora tem alguém que vai além do meu bel prazer, eu preciso ter responsabilidade, cuidado, enfim. E ele define isso como salto pro estágio ético, né? Que a grande parte dos adultos começam a se preocupar em querer ser uma boa pessoa, em ser solidário, ser empático, ser paciente. Só que a grande maioria acaba caindo no mesmo problema que eu caí,
que é você querer, você ter o ímpeto de querer ser uma boa pessoa, mas perceber que é impossível a todo momento, né? E aí entra o salto pro terceiro estágio, que é o estágio religioso, que pra mim foi o mais fenomenal, que é onde você realmente se debruça para a ideia de que precisa existir algo além disso daqui, porque existe uma contradição muito grande entre você nasce com basicamente um senso do que deve ser o certo, mas existem várias heranças evolutivas e primitivas em você que fazem com que você não consiga atingir necessariamente esse propósito. Então é uma contradição muito grande, né? Porque você nasce com um ímpeto de algo que você considera como sendo certo e que você precisaria alcançar, você gostaria de alcançar, mas ao mesmo tempo você não consegue a todo momento porque existem questões emocionais, questões relacionais, questões neuroquímicas, né? Então, se você tá com um pouco mais de receptor de cortisol, se você dormir mal, você vai ser impaciente, vai xingar alguém, e xingar alguém não tá dentro de ser uma boa pessoa na sua ética, então você vai falhar. E esse constante número de falhas leva pro sentido que é o sentido religioso. Que, por exemplo, se você olhar a ideia cristã, né? Ela casa muito com a ideia dessa ideia de que nós somos seres essencialmente pecadores, e que a grande questão da salvação ou de nascer uma nova criatura está no fato de você reconhecer essa origem pecaminosa. Desde o início do dia. Exato, e lutar contra isso. Tá muito mais na tentativa do que em conseguir, né? Porque conseguir estaria muito alinhado com a santificação, né? Que é algo muito raro. Mas a ideia de se transformar tá na luta, você reconhecer que, cara, eu não posso simplesmente aceitar essa minha natureza porque ela é muito animalesca, né? E aquele negócio, né? Beleza, nós somos seres essencialmente animalescos, mas por que então a gente nasce com um insight, um ímpeto de que a gente não pode ter os nossos comportamentos animalescos? Claro. Essa é a grande sacada que leva ao último estágio, que é o estágio religioso. Eu faço aqui uma abertura quanto ao meu entendimento religioso, porque eu sou católico, mas eu fui estudante da doutrina espírita de Kardec. O entendimento final, que provavelmente possa te libertar dessas dúvidas aí, que eu tive nos meus estudos, foi que isso aqui é um mundo de expiação, velho. Quando você entender que há uma possibilidade de reencarnação, uma possibilidade de haver outras esferas, outras perspectivas de vida, que a vida é até mesmo um conceito que não tem certeza por ele ser algo que é criado por nós. Então, tipo assim, quando você percebe dessa mutabilidade e entender que aqui é uma expiação. Expiação é o quê? Observar e compreender de forma que você é o protagonista de alguma ideia, mas que você não é o protagonista. Você é uma pessoa que está adentrando e quanto mais você adentra, mais a fundo você percebe. Só que adentrando na questão da bondade, a expiação ela está numa questão muito assustadora, que é um paradoxo do positivo com positivo, da positivo e positivo com negativo, o positivo, o negativo, é o contrário, né? O negativo com negativo dá o positivo. Sim. A ideia é que é o seguinte, você para ser realmente bom, saber o que é ser bom, o que não é ser bom, resvala, porque nunca vai ter uma certeza, mas é um paradoxo, né, nisso aí, que é você reconhecer a maldade duas vezes. O que seria ser reconhecido a maldade duas vezes? É você saber o que é o mal e fazer parte do mal alguma vez. Se você perceber essas duas coisas, você consegue ser bom. Porque você não saberá reconhecer o negativo de algo se você não o conhece. Entendeu? Então, se, por exemplo, eu quero ser diferente do 100% do José, eu só poderei ser diferente 100% do José se eu conhecer 100% o José. Caraca, então, reconhecer a maldade extrapola na ideia de saber o que é ser bom. Então, tipo assim, velho, se a pessoa, eu nunca vou adentrar nesses meios. Mano, Jesus andou com pessoas pútridas. Pessoas que não estavam nem à beira da sociedade para algumas pessoas. Mas tudo isso porque a maldade, às vezes, ela também é uma floresta que as pessoas se perdem nela. E não sabe reconhecer e descobrir qual que é o lado certo e qual que é o errado. Porque você mesmo, uma pessoa que tem estudo, tem aprendizado, chega uma hora que, não, velho, tô perdido nisso aqui. Exatamente. Imagina pessoas que não têm mero conhecimento de algumas ciências. Então, é uma expiação. Descobrir o mal, reconhecê-lo
infelizmente, participamos, porque eu tenho certeza que toda pessoa, quando criança, cometeu alguma atrocidade, alguma maldade, alguma coisa que às vezes a gente fala assim, não é nada demais, não é atrocidade assim na palavra. Não é assim, porque às vezes a gente maltrata um animal, às vezes a gente faz mal com um primo, às vezes a gente maltrata um amiguinho na escola, morde o outro, porque é da natureza a maldade. Exato. Mas aí quando você reconhece, participa dela, você, aqui eu sei como participar e não ser maldoso. E isso aí é o que a gente, no final, aprende que é uma indução do meio. O rei pode induzir, a cultura pode induzir, as pessoas podem induzir, seu pai pode induzir, sua mulher pode induzir. Mas somente você, que está aqui encarnado, espiando o mundo, poderá salvar a sua vida perante desse meio de lodo. E isso aí são entendimentos que estão na doutrina espírita. Eu não estou falando por mim mesmo. Eu aprendi certas coisas disso. Então, Mas isso é extraordinário. é extraordinário. Só que o infeliz da sociedade é que muitos desses conhecimentos são, não vou falar relegados, mas são negados para toda a sociedade. Nós temos a dúvida cruel, não vai ter vida após a morte. Cara, quem te falou que a inexistência de indícios contribui 100% de que não existe? Bate o martelo, né? Irmão, se não existem indícios, é que você tem uma dúvida que você não tem resolução, mas não confirma que não existe. Só simplesmente mantém o fato, não temos instrumentos para identificar essa verdade. Da mesma forma que os espíritos, coisas anômalas na vida. E o mais principal, você vai dizer que essa distinção de você, para mim, para ele, para você que está em casa, não é algo divino? Não era para nós sermos como todos os gatos, que por mais que tenha uma diferenciação, há uma padronização pessoal? E essa é a grande provocação, né? Que se a gente olhar, por exemplo, nós, até onde a gente saiba, né, nós somos os únicos animais que têm a consciência da própria existência, né? E acreditar que isso é em vão talvez seja... prepotente. Porque tem uma discussão entre a galera que é ateu e tudo mais de quem que é mais cético, né? Porque você ser completamente cético a outras questões é um tipo de fé, né? Fé no ceticismo, né? Então é uma coisa até mesmo paradoxal. Mas tem uma coisa interessante que eu queria só trazer, que você trouxe muito essa ideia de que, eu até falo, né? A salvação individual. Mas existe um caso muito interessante que é atribuído também à mãe de Sócrates, né? Que diz que, conta-se a história de que ele dizia que a mãe dele era uma ótima parteira, né? Então ela fez diversos partos em mulheres grávidas a vida inteira. Só que ele traz que, por melhor parteira que a mãe dele fosse, né? Ela nunca conseguiu dar à luz a quem não estivesse grávida, né? E aí ele faz a analogia, a ideia de você ter um certo despertar, e basicamente traz essa ideia de que tudo isso que a gente faz de fatores externos a nós, eles têm um fator de contribuir, de influenciar, mas o real despertar ele tem que se iniciar de dentro, né? Essa semente ela precisa vir de dentro, esse insight, essa coisa, para então poder florescer algum tipo de entendimento maior sobre a existência, algum despertar para o estágio religioso de Kierkegaard, ou então simplesmente um despertar para a busca por um propósito. Porque você não pode tentar fazer algo florescer no meio de pedras. Exatamente. Tem que ter um solo, como nas próprias escrituras falam. Que é aquela questão. O cara não tá nem aí para aquelas ideias. Você vai falar essas ideias, não vai ligar. Mas como você demonstrou, não, velho, eu tive esse tipo de dúvida. Eu também já tive. Eu aprendi dessa forma, ver se pra você serve. Porque às vezes você pode ser um cara ateísta. Não há problema nisso. É porque eu vejo que, sim, a pluralidade de entendimentos, ela é permitida, porque se há a existência no jogo, é para jogar. E eu acho a diversidade fantástica, cara. Eu acho fantástica. É o que define a felicidade na vida. Cara, né? enriquece essa experiência como um todo, sabe? Isso, excelente, excelente.